pensamento não encontra obstáculo algum para alcançar o endereço desejado, né? Que assim seja, que assim seja. E a gente pede nessa manhã de sexta-feira, no meio de um feriadão, para quem tem direito a feriadão, e para quem não tem direito a feriadão, vai do mesmo jeito aqui, todos, né? A página indicada para o estudo dessa manhã, a reflexão, a intuição da gente, aguçados por um sentimento genuíno de busca, a busca da transcendência. Então a gente vai reservar esse momento da manhã dessa sexta-feira para fazer essa conexão e que eu possa, apesar das minhas muitas limitações, falhas, imperfeições, que eu possa aqui contar com a ajuda dos amigos invisíveis, que eles se dignem de nos auxiliar nessa nobre tarefa, nesse nobre propósito, que eu seja um canal aberto, uma ferramenta útil, um instrumento maleável a essa ação, que eu possa abrir o livrinho, na página indicada para o estudo dessa manhã, está aqui, ó, 70. E a página 70 diz: renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e órgãos cumprirão integralmente seus deveres se você não os maltratar com pensamentos negativos de descrença, de medo, de raiva, nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde a seus órgãos e células e forneça a seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. Livro escrito em 1960 pelo ex-padre Carlos Torres Pastorino, convertido ao espiritismo, falando de algo que a ciência materialista só confirma ano após ano, que é a interferência positiva ou negativa do nosso pensamento na nossa saúde. E como o pensamento é veículo poderoso para fabricação de elementos favoráveis à saúde ou fabricação de elementos potencialmente negativos para a nossa saúde. Então, Pastorino aqui nos traz, repito, uma informação amplamente respaldada, não naquela época que ele escreveu isso, mas atualmente nessa direção de uma responsabilidade que todos nós temos para, se não for possível resolver um problema de saúde eventualmente decorrente dos erros do passado, que nós possamos atenuar os impactos dessas morbidades, dessas patologias, com uma atitude mental que nos apazigue, que nos equilibre, que mantenha, de alguma maneira, os nossos ânimos serenos e tranquilos, né? A respiração é fundamental. Várias técnicas terapêuticas ou associadas à meditação mostram como a gente consegue, respirando profundamente, a plenos pulmões, determinando um ritmo mais lento e profundo, como se estivéssemos no estado sonambúlico, estado de sono. Nós temos um poder de arrefecer impulsos de angústia, gatilhos de ansiedade, de desespero, de aflição, com o simples recurso do domínio da respiração. Quando, além da respiração, a gente procura realizar movimentos em favor do nosso apaziguamento íntimo, isso se potencializa. Veja que coincidência hoje, na primeira página do jornal aqui do Rio de Janeiro, o Globo, traz-se com manchete a informação de uma descoberta da Universidade de Helsinki. Cientistas estudam o potencial do canto
como uma ferramenta de reabilitação em casos de afasia, que é um distúrbio que afeta a comunicação, e na prevenção de perdas cognitivas provocadas pela idade. Cantar. Eita Deus! Então, quando você canta, a sua mente está focada no que você está expressando musicalmente. E a música determina uma rota para o seu foco, o seu pensamento. Sabe aquele ditado? Quem canta os males espanta. O meu pai teve afasia e ele era professor universitário. O professor depende da voz e principalmente da articulação. Não tinha internet na década de 70, pelo amor de Deus. Para ele ganhar a vida como professor, ele precisava se expressar, programar a aula e dar aula. Papai quase foi padre em João Pessoa, na Paraíba. O seminário foi na Ordem de São Francisco. Eu visitei essa igreja lá em João Pessoa. Depois largou a batina para se consagrar como educador, consagrar seu tempo como educador. E papai cantava, e papai gostava de cantar. A gente morava no 5º andar de um prédio aqui em Laranjeiras, em outro apartamento, e ele caminhava toda noite depois do jantar. Ele era um andarilho, gostava de fazer a digestão caminhando. E gostava quando os filhos acompanhavam, eu acompanhei ele algumas vezes. E ele gostava de descer de escada os 5 andares. E não ficou claro para mim se era uma questão de exercício ou se ele gostava, porque ele sempre cantava na escada. E a escada tem uma acústica, sabe essa escada de prédio? E ele cantava canto gregoriano, porque ele aprendeu e gostou disso no seminário. E aquilo tinha um eco, assim, eu olhava, que clima isso aqui. Parecia a nave de uma igreja. Era papai cantando o canto gregoriano, descendo os 5 andares da escada, lá do prédio. E papai tinha afasia. E papai cantava. E papai foi reconhecidamente um daqueles casos de superação. Inclusive a Associação Brasileira de Reabilitação, a BBR, onde no primeiro momento ele foi assistido, certa vez o convidou e ele ficou muito orgulhoso para conversar com os afásicos que tinham acabado de registrar o problema e não estavam conseguindo falar. E papai, que nunca recuperou a verve, a maneira como ele se comunicava com um repertório de palavras e agilidade para se comunicar, ele nunca recuperou essa condição anterior, mas papai conseguia falar novamente de uma maneira que o credenciou a retornar às aulas. Os alunos dele, de mestrado, doutorado, ele era professor de filosofia da educação, percebiam a limitação, mas aqueles alunos que depois eu tive algum contato diziam, mas era notável como seu pai conseguia organizar as ideias e passar as informações de uma maneira muito interessante para os alunos. Os alunos não se sentiam prejudicados pela afasia, porque papai conseguia, em certa medida, compensar as dificuldades da fala com essa luta de, na medida do possível, apesar dos bloqueios e obstáculos determinados pela afasia, exercitar uma comunicação possível, e ele conseguiu, né? Então veja, quem canta os males espanta, está aqui o Pastorino, renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Esse é um talento que os brasileiros, nós particularmente temos, em transformar limão em limonada, quando a coisa está, eu diria, embaralhada, quando a gente está de mal com a vida, quando a gente está se sentindo injustiçado, quando a gente fica assim meio mimado, dizendo, tá tudo contra mim, nada dá certo, eu sou um coitadinho no universo. Canta.
Eita, canta, canta. Tem uma música da Gal Costa linda que ela fala, eu acho que é a autoria do Caetano, que fala justamente dos mistérios de cantar, né? Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Deus nos deu esse recurso precioso. Canta, canta desafinado, canta errando a letra, canta errado, mas canta. Solta o verbo, pelo amor de Deus. O mundo precisa de música, não precisa de outras coisas tóxicas que estão rolando por aí. O mundo precisa de alegria, a alegria possível, do encantamento com o simples fato de existirmos nesse plano. André, mas você está sendo ingênuo, o mundo não é cor-de-rosa. Ninguém disse isso. Mas a gente, apesar das dificuldades da vida, não precisa respirar. Você vai parar de respirar porque a vida está difícil? Não, você vai respirar. Da mesma forma, cantar, dançar, sorrir. A gente precisa disso. A gente precisa disso.